Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Que bom que nós estamos aqui reunidos nessa sequência da nossa campanha Família da Fé. Você viu esses 7 dias que se passaram, as mulheres aqui falando, sobre as mulheres da Bíblia, trazendo uma palavra de encorajamento, de conforto, de consolo, de ânimo para cada mãe, para cada mulher aqui da nossa igreja. Hoje eu dou início então à nossa série para os homens, os homens aí que também vão passar no corredor. As mulheres passaram ontem, mas a partir dessa semana que vem, os homens que vão passar no corredor. Olha só que coisa maravilhosa, as mulheres passaram ontem no corredor e domingo agora que vem, elas vêm buscar o óleo, o óleo que foi preparado somente para elas. E assim vai ser também com todos os demais. Os homens vão passar na quarta-feira que vem, e eles vão receber o óleo também no próximo domingo, no domingo depois da Santa Ceia, tá bom? Bom, gente, hoje eu quero falar, principalmente ao público, aos homens, falar sobre alguns homens da Bíblia. Nós vamos discorrer aqui esses 7 dias sobre alguns homens da Bíblia. E eu escolhi para dar abertura, para falar de um homem que quase ninguém fala sobre ele e que na Bíblia também ele quase não aparece, mas foi um homem que teve uma grande importância para a família dele. E hoje eu quero dizer para você que é homem, você que é pai principalmente, a importância que você tem na sua família, no seu papel, como guardião da tua casa, como pastor da tua casa, como sacerdote da tua casa, a responsabilidade e o privilégio que Deus entregou na sua mão de ser marido, de ser pai. E hoje nós vamos falar desse homem. Que homem é esse, pastor? É José. Quem é José? José é o pai que Deus pode contar. José foi aquele homem que assumiu a paternidade terrena de Jesus. Ele cuidou de Jesus, ele ensinou Jesus, ele protegeu Jesus. Então, para mim, José foi um homem assim espetacular. Embora pouco se fala sobre ele, mas eu quero hoje falar com você. Primeira coisa, quem foi José? Foi o pai que cuidou de Jesus. O texto que nós vamos ler aqui agora é Mateus 1,18, que diz assim, Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem coabitado, sem que tivessem tido relações, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, porque ele era desposado, sendo justo, primeira coisa, ele era um homem justo. Sendo justo e não querendo defamá-la, porque imagina você, José está noivo, tendo ela, a Maria, prometida pelos seus pais para poder casar com ele, e daqui a pouco Maria parece grávida, obra do Espírito Santo. E aí ele olha assim e diz, mas é que está grávida, mas não é meu, mas ele era um homem justo, e ele não quis difamá-la, ele não quis que o nome dela fosse difamado. Olha só, por isso que Deus escolhe as pessoas certas. Quando você tem esse coração justo, quando você é uma pessoa que não anda defamando ninguém, principalmente a sua família, esse negócio do marido ficar falando mal da esposa, falando dos defeitos da esposa, ou a esposa falando dos defeitos do marido, isso é um horror, irmãos. Isso é algo terrível, é autodestrutivo. Satanás, ele quer que você caia nesse laço dele. Mas José não era assim. Era um homem justo e também não quis defamar ela. Então ele resolveu deixar ela secretamente, na calada da noite, ele ir embora. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu, versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua mulher, porque o que nela foi gerado
é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Né? Então, olha só, Deus manda o mesmo anjo que apareceu para Maria, agora também aparece para José. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Você acha que Deus ia falar com ela e Deus não ia falar com ele? Não, Deus ia falar. Deus tinha que falar com ele. Agora ele podia muito bem dizer, não, eu não quero. Como ele podia dizer, não, Senhor, eu vou assumir essa criança e eu vou cuidar dessa criança. E foi o que ele fez. Ele tomou a decisão certa. Olha, homens que estão me acompanhando aqui, ore a Deus e aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo, para que você tome decisões corretas. Deus está esperando de mim e de você, como homem, que nós tomemos decisões corretas. Que você não venha tomar uma decisão desobedecendo a voz de Deus para a tua vida. Então, olha só, ele era um homem justo e íntegro, né? José, o esposo de Maria, sendo justo, está lá em 19 que nós lemos, não querendo difamá-la, intentou deixá-la secretamente. Então, por ser um homem justo, ele era comprometido com a palavra de Deus e com a verdade. Percebe? Mas aqui eu vejo também o quê? A misericórdia, a compaixão, a demonstração de José de compaixão e também de integridade. Um homem justo, compassivo, misericordioso, que é o que nós homens precisamos começar a praticar dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com as nossas esposas, aprendendo a ouvir a voz de Deus, buscar a presença de Deus nas nossas vidas, né? Ao descobrir que Maria estava grávida, decidiu não expô-la à vergonha pública, tá? Então, olha só, José era um homem obediente à direção divina. O texto está aqui, ó, em 1:24. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Versículo 24. Despertando José do sono, fez como o anjo lhe falou e recebeu a Maria por sua mulher. Percebe? Quando ele despertou daquele sono, daquele sonho que ele teve, daquele anjo falando com ele, não deixe Maria, porque o que está no ventre dela é obra do Espírito Santo, é obra de Deus. Ele obedeceu. Querido, quando Deus fala com você, você está obedecendo a voz de Deus? Você pode estar reclamando, as coisas não estão acontecendo na minha vida. Você está obedecendo a voz de Deus? Ou você faz aquilo que você acha que tem que fazer? Se você faz aquilo que você acha que tem que fazer, Deus não tem compromisso com você. Por isso, querido, para mim, José é um grande exemplo de um pai, de um marido, de um homem, que nós precisamos tomar como exemplo para a nossa vida. Ele foi sensível à voz de Deus, especialmente por meio de sonhos. De repente Deus pode falar com você pela palavra, com um sonho, com um louvor. Deus pode usar alguém para falar com você que nunca viu você, como Deus pode estar me usando agora para falar para você. Agora, você vai dar ouvido à voz de Deus ou não? O homem que Deus pode contar é aquele que é capaz de ouvir a voz de Deus e obedecer. Olha só, sua obediência garantiu a proteção e o cuidado de Jesus. Nós sabemos que Herodes baixou um decreto para matar as crianças de 2 anos para baixo. Quando Herodes baixa esse decreto, o anjo do Senhor vem lá de novo e fala com José. José, Herodes quer matar o menino. Pega ele e vai para o Egito. O que ele fez? Pegou Maria, pegou o menino e foi embora para o Egito. E o anjo falou, fica lá até a hora que eu falar para você. Querido, mais de 2 anos ele ficou ali, cuidando de Jesus no Egito. Longe de todos,
E aí é um tempo na história que ninguém sabe o que aconteceu. A gente só sabe que ele foi obediente à voz de Deus mais uma vez e protegeu o menino. Quem é o pai que Deus pode contar? Aquele que protege seus filhos. Como você, como pai, tem protegido teus filhos, principalmente agora das redes sociais, principalmente dos pedófilos que estão infiltrados em meio aos jogos, em meio à internet. Será que você está sendo um cuidador, um protetor em saber dos teus filhos, né? O que eles estão assistindo? Você de repente já parou, não, eu vou jogar com você, eu quero ver que jogo que é esse que você está jogando. Meu irmão, você já parou para ver como é que tá as notas do teu filho na escola? Ah não, isso aí a mãe dele vê. Ei, você é o homem que Deus colocou uma família para você cuidar. E você tem que ser esse homem que ouve a voz de Deus. Quando Herodes morre, o anjo vem para ele e diz o seguinte: José, pode voltar. Por quê? Porque Herodes, aquele que queria matar o menino, morreu. E ele vem, obedecendo. Mas no meio do caminho ele chama o anjo, olha só, gente, e diz o seguinte: mas vem cá, e quem ficou no lugar dele? Ficou o filho dele, o Arquelau. O quê? Esse cara é pior do que o pai. Não, não, não. E aí, em vez de ele voltar para Belém, ele foi para Nazaré. E ali ele criou Jesus, em Nazaré. Em Nazaré. Por quê? Porque era uma cidade que não tinha muito holofote. Até um versículo que diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pois é, Jesus estava lá. Porque todo mundo olhava com desprezo para Nazaré. Nazaré era um lugar que ninguém tinha muito interesse. Às vezes Deus vai fazer isso. Deus vai te esconder. Ou Ele vai usar você para esconder a sua família, para proteger a sua família. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o pai que Deus pode contar. E ali, o mais interessante de tudo, é que ele ensina o menino Jesus a profissão dele. Porque José, ele era carpinteiro. Então era um cara trabalhador. Primeiro, olha, uma outra característica de José, de um homem que Deus pode contar, é que ele é um trabalhador e é um exemplo de dignidade. Na verdade, olha só, em Mateus 13,55, diz assim, não é este o filho do carpinteiro? Então José era conhecido porque ele tinha uma profissão, ele trabalhava, ele produzia cadeira, mesa, móveis na sua época e ensinou Jesus o ofício do trabalho. Então veja como é importante você como pai, o pai da fé, você como um pai de ensinar o teu filho no caminho que ele tem que andar. É bíblico isso, ensina o caminho que o teu filho tem que andar, ao deitar e ao levantar, caminhando, né? Vai ensinando a criança. Eu vejo alguns exemplos aqui na igreja de pais que têm os seus filhos perto, ensinando seus filhos a adorar a Deus, ensinando seus filhos a orar. Querido, pastor, mas meus filhos é tudo grande, mas você pode colocar ordem na tua casa, você é o líder da tua casa. Deus entregou na tua mão a autoridade da tua casa. Comece a fazer uma refeição, pelo menos a refeição de domingo, senta na mesa todo mundo. Gente, não, ninguém vai comer, vamos orar primeiro. Vamos começar a fazer isso? Eu já faço, mas vamos fazer isso? Nós vamos orar, agradecer em família por aquilo que Deus nos deu, pelo pão, pelo alimento. Isso é uma coisa maravilhosa. Por exemplo, quando eu saio com o Jonathan, com meu filho, que a gente vai comer fora com a minha nora, ei, vamos orar. Ninguém come sem orar. E se de repente alguém pegou um tomate, pôs na boca, aí você já orou? Aí o tomate trava na boca e vamos orar e depois engole o tomate. E se engoliu, Senhor, me perdoe. Gente, é cultura. O pai que Deus pode contar é você. Por isso que você está passando nesse corredor aqui nessa semana que vem. E você, pai, que compõe esse corredor, saiba do grande compromisso que você tem com a sua família e também com o Deus que você serve. Quero orar por vocês aqui agora, abençoando todos os homens da nossa igreja. Pai, em nome de Jesus,
Eu quero apresentar todos os homens aqui da nossa igreja que estão realizando essa campanha, Senhor. Pai, obrigado em nome de Jesus, porque José foi esse homem que nós temos como um grande exemplo de alguém que não se é falado muito na Bíblia, mas que foi um pai verdadeiro, que deu nome para Jesus, que cuidou de Jesus, que não deixou nenhum mal acontecer com ele, ensinou a profissão para ele, levava ele todo ano para Jerusalém para adorar, levava ele para a igreja. Deus, é esse tipo de pai que eu quero orar para o Senhor abençoar e florescer aqui na nossa igreja. Que nós possamos ser pais responsáveis, que cuide da família, que cuida da esposa, que cuida dos filhos, que está na frente, Senhor, como um guerreiro, que ouve a tua voz, e mais do que ouvir a tua voz, que obedece aquilo que o Senhor fala. Abençoe, Senhor, nesse primeiro dia, ou esse 8º dia da nossa campanha, que seja, Senhor, uma campanha abençoada da família da fé. Eu abençoo esses homens, esses pais, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém e amém. Deus te abençoe, fique firme todos os dias, a meio-dia, nós temos uma palavra para vocês. Beijo no coração.